Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai pular toda aquela ficção científica exagerada e focar no que realmente importa, os perigos mais prováveis e baseados em fatos da inteligência artificial. A ideia aqui é deixar o ruído sensacionalista de lado e entender exatamente quais são as ameaças que a ciência e os grandes especialistas da área estão mapeando para agora e para o futuro próximo. Para começar, olha essa afirmação pesada e de arrepiar. Especialistas de ponta, incluindo o recém-premiado com o Nobel e padrinho da IA, Geoffrey Hinton, alertam seriamente que uma IA muito avançada pode representar uma chance de 10 a 20% de causar extinção humana. É uma declaração fortíssima do Center for AI Safety, endossada por líderes gigantes da indústria, colocando a tecnologia literalmente no mesmo patamar de risco de uma guerra nuclear ou de uma pandemia global. Para desmistificar tudo isso, a nossa pauta passa por 6 pontos: o espectro do risco, as ameaças de curto e médio prazo, a perda gradual de controle, a divisão entre ética e segurança, e vamos fechar com as intervenções e soluções. Começando pelo ponto 1, o espectro do risco e os horizontes de risco da IA. Essa linha do tempo elaborada pelo CEO da Anthropic, Dario Amodei, é brilhante para organizar as ideias. Ela mostra que enquanto aquela tomada de poder existencial a longo prazo é o que sempre rouba as manchetes dos jornais, os perigos mais prováveis já estão batendo na nossa porta agora. E mais preocupante ainda, as ameaças mais severas devem escalar drasticamente nos próximos 36 meses. É aí que a gente precisa focar a nossa atenção. Isso nos leva direto ao ponto 2. Ameaças de curto prazo, olhando para os danos atuais e o viés algorítmico. O grande alerta aqui é que não estamos falando de um futuro distante. O primeiro balde de problemas já está transbordando hoje. A IA está gerando danos imediatos massivos, desde discriminação algorítmica sistêmica, que atinge em cheio comunidades que já são marginalizadas, até aquela disseminação super rápida de deepfakes e desinformação. Sem falar nas violações de direitos autorais e alucinações das máquinas. São problemas altamente prováveis, porque, bem, eles já estão em pleno curso agora mesmo. Avançando para o ponto 3, perigos a médio prazo e a janela super apertada de 2 a 3 anos. Essa janela curtíssima é onde a coisa realmente fica tensa. O Amodei adverte que a IA logo vai funcionar como um atalho muito perigoso. Pensa bem, pessoas sem nenhuma especialização vão poder pular anos de estudo e acessar capacidades catastróficas em biologia, guerra cibernética e até desestabilização nuclear. Esse é, sem dúvida, um dos perigos mais prováveis e assustadores no médio prazo, o empoderamento rápido e fácil de atores mal intencionados. Mas por que essa escalada toda está chegando tão rápido? A resposta é matemática. É o crescimento previsível e composto da tecnologia. Temos um aumento absurdo na quantidade de chips, somado à velocidade dobrando e algoritmos ficando 2 vezes mais eficientes a cada ano. Essa combinação cria uma bola de neve que impulsiona o desenvolvimento de uma forma implacável. O que nos traz ao ponto 4, a perda gradual de controle e a lenta perda da supervisão humana. Aqui a gente entra no conceito de superinteligência artificial, ou ASI. E é crucial entender que não estamos falando de um sistema que simplesmente imita muito bem o cérebro humano. Trata-se de uma entidade que evolui de forma exponencial, muito além dos nossos limites biológicos, podendo até reescrever o próprio código para determinar o seu próprio destino. E o pioneiro da IA, Yoshua Bengio, fez uma analogia que resume perfeitamente o problema do desalinhamento de objetivos. Ele diz que tentar controlar uma superinteligência é como tentar treinar um urso pardo incrivelmente esperto dando peixinhos para ele. Funciona que é uma beleza até o dia em que o urso entende exatamente a situação, bola um plano e simplesmente decide não seguir mais as regras do domador. O interessante é que especialistas como Paul Christiano apontam que a tomada de poder repentina, aquela coisa bem Hollywood com robôs rebeldes atacando na rua, não é a ameaça real. O perigo mais provável é o cenário do sapo fervendo lentamente. É a nossa própria sociedade que, buscando eficiência de forma desesperada, simplesmente delega partes vitais da economia, logística e sistemas militares para algoritmos complexos e opacos. É uma transferência de controle gradual, totalmente voluntária e que chega num ponto sem volta. Ponto 5. Ética versus segurança, abordando a divisão acadêmica e estrutural. Com tantos riscos gigantes, seria lógico pensar que os cientistas estão super unidos contra eles, certo? Só que não. Uma análise de rede com milhares de artigos revelou 2 tribos bem separadas.
De um lado, a galera de segurança da IA, preocupada com extinção e a catástrofe global a longo prazo. Do outro, a turma de ética na IA, que foca nos danos do dia a dia e acha que falar de apocalipse tira os recursos das pessoas que já estão sendo prejudicadas pelo viés dos algoritmos hoje. E os dados mostram o quão divididos eles estão. Olha só esse nível de homofilia. Mais de 83% de colaboração acontece apenas dentro das próprias bolhas. Ou seja, os pesquisadores quase não conversam entre os grupos. Essa completa falta de intercâmbio interdisciplinar deixa as defesas intelectuais da humanidade incrivelmente frágeis na hora de combater os perigos mais prováveis da tecnologia. A grande pergunta que fica, então, é: com uma cronologia de riscos tão clara pela frente e uma comunidade científica dividida desse jeito, como a sociedade consegue evitar um desastre total? Chegamos ao nosso último ponto. 6. Intervenções e soluções, focando nas estratégias defensivas e pontos de estrangulamento. O pesquisador Joshua Bengel mapeou 4 pontos críticos de estrangulamento que governos do mundo todo poderiam e deveriam apertar agora mesmo. São eles: limitar fortemente quem tem acesso para construir essas ferramentas, banir sem dó sistemas que não provarem ser seguros, restringir o poder intelectual bruto controlando o acesso a supercomputadores e limitar as vias pelas quais uma IA pode agir de forma autônoma na internet ou no mundo físico. Na prática, o que ele sugere é montar um escudo regulatório passo a passo. Isso exige blindar a cadeia física e a fabricação dos semicondutores, obrigar a realização de auditorias absurdamente rigorosas por terceiros antes de qualquer empresa lançar um modelo novo e construir, para ontem, tratados globais de não proliferação. É a única forma de evitar uma corrida imprudente onde países ignoram os riscos só para ganhar vantagem estratégica. Essa citação mata a charada e resume perfeitamente a urgência da situação. Pensem bem, se metade dos engenheiros de aviação dissesse que um avião vai cair e a outra metade dissesse que está tudo bem, ninguém daria permissão para esse voo decolar com 200 passageiros. Então por que a gente arriscaria fazer isso quando os passageiros são todos os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra? É um alerta para colocar os freios regulatórios imediatamente antes que o controle seja perdido de vez. E assim, enquanto a corrida por modelos ainda mais insanos continua a todo vapor, a grande reflexão final é essa: será que estamos apenas forjando uma ferramenta superpoderosa para resolver nossos maiores problemas? Ou, no bom e velho estilo do sapo fervendo lentamente, estamos de fato entregando as chaves da nossa própria civilização para os algoritmos sem nem perceber? Fica aí essa provocação para todo mundo pensar. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.